Hello! E aí, galera do Growth, tudo bem? Bora falar de vendas no nosso desafio Jornada do Vale do Silício. Crescer seu negócio na velocidade do Vale do Silício. Todo começo das lives que a gente está fazendo essa semana eu explico um pouquinho a origem do termo, do conceito de growth, né? Que é, claro, crescimento, e foi uma metodologia que foi criada lá no Vale do Silício, por isso esse é o tema da nossa jornada. As empresas de tecnologia, as empresas startups de lá, não só queriam, como precisavam crescer numa velocidade muito rápida, e aí foram desenvolvendo essas técnicas, essas ferramentas, essa estratégia que hoje é conhecida como growth, que nada mais é do que quando a gente integra um olhar estratégico, um olhar sistêmico de todas as áreas que geram negócios para a empresa, né? Que geram negócios... Uou, quase caiu aqui. Vamos lá. E aí a gente vem falando ao longo dessa semana sobre... Tudo bem, Cláudio? A gente vem falando sobre conceitos principais, pilares estratégicos que formam a metodologia, uma estratégia de growth. E então a gente começou na segunda-feira explicando essa parte conceitual. Foi um papo um pouco mais teórico, né? A gente trouxe a origem, a gente trouxe principais conceitos, riscos, benefícios de se implementar uma estratégia de growth. Depois, na terça, foi um papo super legal. Eu sou suspeito porque sou fã. A gente falou de CRM, né? Aquele sistema de gestão de relacionamento com clientes, que quanto mais inteligente, mais resultados ele gera. Ontem, que foi quarta, a gente falou de jornada do cliente ou do consumidor, ou a famosa CX, né? A Customer Experience, em forma da jornada, que é aquele caminho que o nosso cliente, o nosso consumidor percorre em todos os pontos de contato com a nossa marca. E hoje vamos a um ponto polêmico que muita gente gosta, outros não gostam tanto. Tem muito conceito ultrapassado, que é a nossa querida e essencial área de vendas, né? Então, vendas é um processo, vendas é uma técnica, vendas é um conjunto de atividades, e se você olhar, praticamente todas as empresas bem-sucedidas, seja de produto, de serviço, online ou offline, tem uma área de vendas muito sólida. Porque vendas é a gasolina, vendas é o sangue correndo nas veias da empresa. Você pode ter o melhor produto, se não vender, não tem empresa. E a gente traz muitos conceitos, né? Como eu disse, ultrapassados, conceitos antigos, quando se fala de vendas, né? Desde da área em si, aquele vendedor que era conhecido, né? O bom de lábia, o papo de vendedor, né? Às vezes, não muitas, isso era visto como um elogio. Putz, o cara é bom de papo, né? Vai ser um bom vendedor. E na grande maioria das vezes era uma conotação negativa, né? Isso é papo de vendedor, o negócio nem é tão bom, mas o cara é bom vendedor. Isso eu expliquei na nossa aula, né? Inaugural, que tem muito a ver com aonde estava a informação. Antes da internet, para a gente comprar alguma coisa, a maioria dos itens que a gente precisava comprar, claro, não um pão, né? Mas quando você precisava fazer uma compra, um fogão, uma televisão, um carro, um móvel, compras mais relevantes, né? A informação estava toda com a empresa que fabricava ou com a que vendia. Disso surgiu essa coisa do papo de vendedor, porque o vendedor era o intermediário entre o produtor, o fabricante, quem criou aquela solução, aquele produto, e quem queria comprar.
Então tinha essa coisa do vender é convencer, você precisa convencer o cliente a comprar, você precisa empurrar, né? Olha que palavra feia, empurrar alguma coisa para o cliente, empurra mais alguma coisa para ele, né? E isso gerou culturalmente uma resistência, né? Putz, agora, olha, não tô te vendendo nada, como se fosse vender é resolver um problema de alguém. Tem um caso muito legal, de um empresário que ele é um consultor, ele é um cara muito bem posicionado no segmento digital, né? E ele está no nicho de empreendedorismo, ele ajuda empresários a terem mais controle sobre a empresa, gestão mesmo, né? Aquela coisa do empresário, maioria do empresariado brasileiro ele não tem uma empresa, né? A maioria dos empresários no Brasil são donos do seu emprego, mas o cara não consegue muitas vezes tirar um mês de férias, às vezes nem uma semana, porque a empresa depende dele, os clientes dependem dele. Isso é cultural, não é papo para hoje. Mas esse empresário que é consultor e ajuda outros empresários nisso, ele estava contando um episódio, né? Eu estava numa mentoria com ele, né? Ambos participando, não era eu dando a mentoria nem ele. E aí o cara contou um episódio da dentista dele, que ele estava num tratamento dentário e os dentistas, eu não sabia disso, os dentistas podem aplicar Botox, né, que é aquele procedimento lá para preencher ruga, esse tipo de coisa aqui, né? E que a dentista, ele terminando o tratamento, ela sabe que ele é um cara que está presente na internet, sempre faz vídeos, aulas, mentorias, né, lives, e ela ofereceu para ele. Assim, era mais caro, era um valor alto comparado ao tratamento, inclusive, que ele estava fazendo nos dentes. E aí ele trouxe uma perspectiva, olha que interessante. Ele falou, porra, eu me sinto melhor, eu me sinto mais confiante em estar em frente à câmera, em estar apresentando um conteúdo, em estar interagindo com os meus clientes, até com a minha equipe, se eu estou mais autoconfiante por causa da minha aparência. E aí ele falou, eu teria ficado puto com a dentista se ela não tivesse me oferecido essa solução. Ela, olha, eu tenho uma solução, sou especialista no assunto, eu tenho uma solução que vai ser útil para você, vai melhorar a sua experiência, vai melhorar a sua vida, e eu não vou falar, não vou nem... Ele falou, ela estaria tirando a oportunidade de eu me aperfeiçoar através de uma solução dela. Olha que raciocínio diferente comparado ao aquele tradicional de, qualquer pessoa poderia falar, né? A dentista tentou me empurrar um botox lá e eu só queria tratar os dentes. Porra, ela queria fazer grana. Oi, ela é ONG, por acaso? Né? Os profissionais estão aí para quê? Por isso é que eu sempre insisto. Quando a gente tem a atitude de sempre gerar valor ao longo da jornada, lembra a gente conversou ontem? É justo que uma parte do valor fique com a gente. Olha, eu gero valor. Quando eu faço essa sinergia, integro com o meu cliente, esse valor é multiplicado. Então, se eu ajudo o meu cliente a gerar valor mais do que ele geraria sozinho, é justo eu ficar com uma parte desse valor. Essa é uma premissa justa de evolução de empresas, de negócios, de mercado. Né? Então, quando a gente fala em vendas, ainda existe muito essa cultura do vendedor malandro, né? O cara que quer levar algum tipo de vantagem. Existe também um fenômeno cultural que é o seguinte, vendas qualquer um faz. Vendas não precisa de preparação, vendas é papo. Vendas a pessoa é desinibida, vai se dar bem em vendas. Ele é cara de pau, né? Quando na verdade, gente, o grande talento de vendas é ouvir, não é falar. Quanto melhor o vendedor conseguir ouvir, mais ele vai saber do cliente. Mais ele vai conhecer as necessidades, mais ele vai conhecer os desafios, ou lembra do conceito job to be done, que a gente vem falando também? Qual é a dor, qual é a motivação, qual é o problema que o cliente tem que resolver? Você vai descobrir isso falando? Não, você vai descobrir isso ouvindo, né? Então é muito importante ter essa consciência de que vendas não é gambiarra, não é cara de pau, não é lábia, não é papo. Ao contrário, é técnica, é preparação. Se você tem algumas características de personalidade que não necessariamente tem a ver com ser extrovertido, mas se você consegue fazer rapport, conectar
com a outra pessoa, entender o que a outra pessoa está dizendo, claro, pode potencializar. Existem perfis, mas também existem campos, existem áreas dentro de uma estrutura de vendas que vários perfis podem se adaptar, né? Então, para a gente ir ganhando aqui forma, né, no papo. Então, vendas, a gente tem basicamente aquele conceito que também a gente vem falando, que é vendas B2B, quando a transação é entre empresas, e vendas B2C, quando é uma empresa ou outra pessoa física e para o usuário final, geralmente nas áreas de tecnologia, cliente final, né? Ou seja, uma pessoa física comprando da empresa. Claro, tem B2B2C, quando uma empresa vende para outra que vai vender para o consumidor final. Tem B2G, que é para governo. E aí várias combinações possíveis. Todas essas combinações, elas criam particularidades. É muito diferente você vender uma camiseta ou um celular para uma pessoa do que você vender um serviço de consultoria para uma empresa. É muito diferente você vender, sei lá, um squeeze, que é o mesmo produto. Então você vai vender um squeeze para uma pessoa que vai na academia e ela quer levar lá a garrafinha dela com o shake de proteína, sei lá, do que você vender um squeeze para o Google, esse aqui, né, que ele vai dar de brinde para os clientes. O processo é diferente, o objetivo é diferente, mas basicamente eles têm muitas coisas em comum, especialmente os erros, especialmente o que a gente chama de armadilhas, né? Como é que um vendedor, o Warren Buffett, para quem não sabe, ele alterna entre primeiro, segundo, terceiro, agora com a Amazon e a Microsoft disparadas, né, ele está mais para terceiro, quarto homem mais rico do mundo. Aquele senhor americano que é um investidor, especialmente do mercado financeiro, mas ele investe em empresas essencialmente, né? E aí o Warren Buffett, ele fala muito o seguinte, os nossos maiores erros são os que a gente não vê. Por isso que é uma armadilha, né? Que a gente fala que se você está vendo uma armadilha, desculpa, você não vai cair nela, né? Então uma armadilha é, por definição, um erro, um perigo que a gente não está vendo, que a gente não tem consciência, né? Então eu separei algumas das principais aqui para a gente ilustrar um pouquinho. Se você tiver fazendo algumas dessas porque possivelmente não sabe que é uma armadilha, que é um erro, vale ficar de olho, ver se você pode melhorar os seus resultados, não talvez diminuindo algumas dessas coisas. E depois a gente vai falar também um pouquinho de pontos fortes. Primeira grande armadilha que atrapalha os resultados ou impede resultados em uma área de vendas. A gente falou disso agora há pouquinho. É falar mais do que ouvir. O vendedor, a equipe, o pré-venda, SDR, depende da estrutura que você tem lá, gerenciando as suas vendas, ele é super comum. Oi, posso entrar nessa conversa com você? Eu queria te mostrar a minha solução. Olha, a gente tem uma solução assim, assim, assim. Esses dias, eu vou dar um exemplo, eu estava com um amigo, Cláudio está aqui na live, ele estava comigo, a gente estava tomando um café, eu mostrei para ele. Eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem, assim, oi, você é o cara do Growth? A gente tem soluções aqui para crescimento de negócios. Você tem interesse em... ele nem estava perguntando, ele podemos marcar para eu te apresentar as nossas soluções de marketing e vendas? Algo assim. Tipo... Oi? Não é que ele não sabia quem eu era. Ele falou, eu peguei seu contato no perfil do Instagram. Então, se ele se desse ao trabalho de ler 2 linhas na minha bio, ele veria que eu sou um especialista em marketing e vendas. E o cara entrou em contato tentando vender para mim. Talvez ele seja um mega especialista muito foda e eu poderia me beneficiar da solução dele. Mas o fato de ele entrar no meu perfil Instagram, me chamar de o cara do Growth, e propor uma coisa dessa, posso estar sendo preconceituoso, mas indica que ele não é tão foda assim. Então, a pessoa não ouviu, não leu 2 linhas. Né? Ele provavelmente tem uma meta bizarra,
um chefe assim no pescoço dele, né? Tipo, cara, vende, vende, eu quero lead, eu quero proposta, eu quero... e não ouve. E infelizmente isso não é raro no LinkedIn. Quem usa LinkedIn aqui, pelo menos uma vez por semana, as pessoas usam muito o LinkedIn para prospectar, né? E assim, eu nem sequer olhei para o cliente, porque se eu ofereço uma solução de vendas para um especialista em vendas, a não ser que seja uma coisa tipo, olha, essa tecnologia vai potencializar os seus resultados porque outros profissionais como você já estão, a gente está ajudando outros profissionais como você, legal, mas assim, prospecção pura, chamado cold call, né? Cold mail, cold approach, indica o quê? Não é que é grosseiro, não é, a pessoa está fazendo o trabalho dela e tá tudo bem que ela está sendo pouco profissional, mas indica o quê? Um amadorismo, e indica especialmente o seguinte: foco da empresa para dentro. Eu vendo a minha solução, eu não ouço o mercado. Né? Basta, gente, na era que a gente vive da informação, e aí a gente tem os perfis sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, além do Google, né? Que eu falo, putz, eu vou falar com esse cara, então deixa eu fazer uma pesquisa e gastar, não é nem gastar, né? Investir 2 minutos, 3 minutos para ter uma ideia do que ele é. Oi, Alexandre, olha, eu vi que você é um especialista em marketing, growth, vendas para o segmento de tecnologia, para B2B. Olha, a gente tem ajudado outros profissionais do teu mesmo segmento a melhorar o resultado fazendo isso, ó, implantando a tecnologia com autorresposta para o WhatsApp. Tá? Um primeiro contato, geralmente o primeiro contato ele é um filtro, né? Então assim, para quem usa o WhatsApp, Messenger, hoje já tem essa tecnologia dos bots que você deixa mensagens pré-configuradas. Então vamos supor, você tem um WhatsApp Business, né? Ou o seu WhatsApp pessoal, tudo bem, mas no Business dá para fazer isso. Você tem mensagem pré-configurada para a primeira mensagem sua. Alguém te manda uma mensagem, oi, eu vi a sua live e tenho interesse em falar com você, você já tem uma mensagem automática lá. Oi, tudo bem? Você viu minha live? Teu interesse é em quê? Consultoria? Mentoria? Como eu posso te ajudar? Se você acha que com essas informações que eu te dei eu posso te ajudar, clica aqui. Aí quando você for interagir, ou o SDR, que é o primeiro, geralmente um SDR, para quem não sabe, é o Sales Development Representative. É a parte, o elo mais fraco da cadeia alimentar de vendas B2B, né? É a pessoa que tem o papel de ou prospectar ativamente ou receber o primeiro contato e fazer uma qualificação antes de envolver atores mais sêniores desse processo, que em teoria custam mais caro para a empresa, né? Então o SDR, você faz um formulário, por exemplo, você preenche um formulário de cadastro em algum site, muito provavelmente aquele cadastro vai chegar para um SDR. Né? Aí ele faz uma primeira qualificação, entra em contato com você e fala, tá. Ele vê se tem, mediante alguns critérios pré-estabelecidos, ele vê se tem fit, né? Se tem conexão, se tem potencial de você ser um cliente daquela empresa, e aí passa para os vendedores mais sêniores, né? Ou para time de marketing fazer algum tipo de imputa no CRM, mas enfim, o SDR geralmente é aquele cara que faz essa primeira qualificação, ou em alguns casos faz o outbound que a gente fala, né? Que é prospectar ativamente. De qualquer forma, o que indica? Indica uma empresa, quando um agente desses faz um contato sem saber com quem está falando, indica um olhar para dentro da empresa. Empresa orientada para dentro, para os seus processos, para os seus produtos, tende a gerar resistência em processos de growth. Todos esses pontos de interesse para dentro geram fricção, geram atrito em programas de growth. Isso é claríssimo, basta você ver as empresas que mais crescem no mundo. Quais são? Se você pegar os 2 grandes exemplos, que hoje são as 2 grandes maiores empresas do mundo. As empresas na casa do $1 trilhão, né, em valuation, market cap. Amazon e Apple. O que elas têm em comum? Obcecadas pela experiência do cliente. A Amazon há muito tempo, ela vem com esse conceito,
Então, é quase físico, tá, gente? É uma coisa que vira, não tem nenhuma complexidade nisso. Se você, para crescer, precisa de clientes e o seu foco não está no cliente, vai desencaixar. Então, não é à toa que as empresas que mais crescem no mundo são as empresas focadas em cliente, no interesse do cliente. Como que eu diferencio isso? Por exemplo, as empresas que são orientadas para dentro, geralmente o cliente precisa se adaptar ou a produto, ou a prazo, ou a preço, e não é todo cliente que está disposto. As empresas focadas para o cliente têm mais opções. Não quer dizer só variedade, quer dizer que a empresa fez estudos, conhece os seus públicos e deixa pré-planejados processos que atendam aqueles públicos. Então, se você quer comprar, por exemplo, a empresa mais valiosa da América Latina hoje é uma empresa chamada, não é uma empresa chamada Bradesco, não é uma empresa chamada Itaú, não é uma empresa chamada, sei lá, Shell, Vivo, TIM, não, sabe quem é? É uma empresa chamada Mercado Livre. Mercado Livre multiplicou seu valor durante a pandemia, por quê? Entre outras coisas, que ele já tinha todo um histórico de estar numa posição privilegiada para se beneficiar desse movimento de todo mundo ir para o digital, mas eu, por exemplo, eu comprava eventualmente, passei a comprar muito mais no Mercado Livre, especialmente por um motivo. Eles têm lá um botãozinho que filtra os produtos, então você pesquisa lá, por exemplo, sei lá eu, né, pra gente usar de novo, Squeeze. Tem lá um botãozinho que você liga, chega hoje. Isso é focado no cliente, isso é focado na experiência. É impulso. O impulso da loja física ele conseguiu transportar para o digital. Quando você está lá no shopping, que você vê um negócio na vitrine, que você não tinha pensado em ir ao shopping por causa daquilo, que você não tinha planejado, putz, semana que vem eu vou ter uma grana, vou comprar aquele squeeze. Não. Você foi no shopping, para ir no cinema, e você viu um squeeze legal do Google, falou, nossa, eu vou comprar, curti. O Mercado Livre conseguiu transportar isso para o universo digital. Uau, eu vou comprar e vai chegar hoje, não é daqui uma semana. Isso é orientado para o cliente. Se você liga, né? Isso aconteceu comigo. Eu vi lá é uma empresa de alimentação. Aí eu peguei no Instagram, eles, entre em contato no WhatsApp. Entrei em contato no WhatsApp, tá bom, você me entrega hoje? Ela, a gente não faz entrega. Eu, hã? Não, eu deixo pronto e você manda um motoboy retirar. Ah, bom, obrigado. Eu queria comprar, de verdade eu queria. Só que até eu achar um motoboy para pegar o endereço dela, você percebe como é uma empresa? E gente, assim, não é que tá errado ou que tá certo, compromete o crescimento. Você tá deixando dinheiro na mesa, tá? Então, a gente estendeu um pouquinho, né? Mas primeira armadilha é quando o vendedor fala mais do que ouve. Vendedor, equipe, o processo, não importa, mas tipo, faz muita diferença ouvir mais do que falar. Quando eu era moleque, meu pai dizia, a gente tem duas orelhas e uma boca, não é por acaso. Acho que ele devia ser um bom vendedor, né? Segunda armadilha que os times de venda caem é não qualificar o cliente. Literalmente gastar tempo falando com o cliente errado. Você tem um processo, e isso de novo é quase uma filha da primeira armadilha, que é o quê? Eu tenho um processo e eu sigo aquele processo. Não importa. Às vezes isso é importante seguir o processo, mas aí eu sigo um processo com alguém que já deu sinais de que não vai comprar, de que não tem conexão, de que não tem fit, de que não tem ou interesse, ou dinheiro, ou tempo. Então, por que eu vou continuar? Se eu fiz antes, e aí é o papel, lembra que a gente estava falando do SDR? Se eu fiz antes essa qualificação, eu vou garantir que o tempo que eu vou dedicar interagindo com o cliente é de qualidade. Não é aquela sensação de tempo perdido, né? Porra, hoje não fechei nada, porque você falou com gente que não ia fechar mesmo, não é que você é um mau profissional.
né? Tem os dois casos, mas a gente está falando aqui da falha de qualificação. Então, quando você vai somando, percebe quem aqui é de vendas ou participa de processos de venda, começa a tentar conectar e ver como às vezes é uma dessas armadilhas, outras vezes é outra, mas se todas elas ou algumas delas estão presentes no seu dia a dia, são os vilões que estão comendo a sua comissão, a sua meta, literalmente a sua grana, né? Os seus fechamentos. Então, falar mais do que ouvir, não qualificar, ou seja, seguir um processo com um cliente que não deveria estar ali, naquele momento, pelo menos, né? Uma outra coisa, aí pertence mais ao vendedor. Já é um desafio mais do vendedor, né? Vender antes do tempo. Vender antes do tempo é uma ansiedade muito reforçada, entendo? Às vezes ela é muito reforçada por pressões executivas, pressões do gestor, pressões de meta. Não é à toa que é super comum empresas, especialmente B2B, né? Mas também lojas ou até telemarketing, aquela pressão, os últimos 2 ou 3 dias do mês, a galera enlouquecida. Eu conheço empresas, especialmente de matriz americana, que é muito focada em vendas, né? Empresas de matriz americana, você pode ver que a grande maioria dos C-levels, né, aqueles executivos seniors, incluindo o CEO e tal, são oriundos da área de vendas, que as empresas americanas tendem a valorizar esse perfil, né? Não raro tem gente que fica no último dia do mês, literalmente até meia-noite, tentando fechar ou ao menos subir os pedidos no sistema, como se diz, né? O cara fica ali enlouquecido aqueles 3, 4 dias. O que, assim, depende. Às vezes faz algum sentido, alguma campanha, alguma promoção especial, né? Mas eu sou um fã. Realmente adoro metas. Eu acho que a meta tem um poder de transformação sensacional. Ela traz foco, ela traz energia, ela traz, claro, resultados, né? Mas essa coisa da meta com uma data, embora é importante para a meta ter uma data, quando é uma meta de vendas, é delicado, porque um exemplo que eu sempre falo de meta, né? Uma meta bem planejada, ela tem que ser em torno de uma transformação. Na próxima semana a gente fala depois de frameworks ou metodologias de estabelecimento de metas, que são muito legais, a SMART especialmente. Mas imagina o seguinte, tem lá essa meta, né? E aí dia 31 termina o mês e eu tenho que bater a meta de qualquer jeito, corre, putz, se mata, ou bate a meta, ou supera um pouquinho, ou falta um pouco, em alguns casos falta muito. No dia seguinte eu começo do zero. Né? Aquela euforia, aquela que é super justificada, acabou aquela energia toda, né? Então, quando uma meta ela é mais estruturada ao longo de uma jornada, eu gosto de pensar que faz mais sentido. Você põe metas intermediárias, mas você precisa ter uma meta macro que é mais associada à visão, não é nem só uma meta. Né? Por exemplo, uma empresa, ao invés de, olha, vamos faturar 10 milhões em 2020, eu prefiro colocar assim, olha, estamos construindo uma empresa de 10 milhões. E da forma como a gente está indo hoje, a gente deve atingir entre outubro de 2020 e março de 2021, ou qualquer que seja o período que faça sentido para os números, para o porte, para os processos da tua empresa. Porque aí não tem aquela frustração de puta merda, me dediquei tanto e atingi 90%. Porra, fiz um puta esforço, me dediquei animal, estudei, liguei e chegou em 80%. Por isso a gente vê tanto vendedor falando, minha meta é inatingível. É bizarro, eles fazem isso para não ter que pagar comissão, para não ter que pagar prêmio. E às vezes é uma questão de ajustar, né? Tipo, olha, você tem essa meta. Você, vendedor, olha, desses 10 milhões, que é a meta da empresa, a gente quer que você venda 2. E você tem 6 meses para vender essa meta. Tá bom? Você tem 6 meses e aí talvez você não consiga em 6 meses, você consiga em 8, ou você consiga em 9. E aí, o cara conseguiu em 8 meses. Puta de um incompetente. Não, conseguiu, parabéns. Talvez um ajuste
em premiação, em prêmio, mas em reconhecimento, né, desse cara, mas não tipo, você fracassou, sua meta era 2, você vendeu 1.800.000 e você sai com aquela sensação de derrota. É horrível, né? Você passa a ter um time desmotivado. Então, esse é um outro ponto. A gente dizia da terceira armadilha, que é vender antes do tempo. Então, lembrando, falar mais do que ouvir, não qualificar, ou seja, gastar literalmente tempo, energia, recursos, falando com o cliente que nem deveria estar ali, e tentar vender antes do tempo. Ou seja, existe um processo, gente. Existe um processo que a gente vem falando há algum tempo, dos funis, lembra? Então a parte de atração, a parte de relacionamento, enriquecer essa conversa, tornar relevante, perceber qual era a palavra mágica, criar valor, entregar valor em todas as interações, em todos os pontos de contato, aquele cliente ou quase cliente, lead, prospect, precisa ter a percepção de que valeu a pena. Seja aquele 1 minuto que ele demorou ali assistindo um vídeo, ou lendo um post, ou lendo um texto no blog, ele precisa sentir que, putz, que legal foi isso, curti, vou anotar, ou tá, vou gravar, vou tirar print dessa tela. Né? Percepção de valor criado. E aí, quase que naturalmente, espontaneamente, a relação vai caminhar para um momento da verdade, onde é natural falar de proposta, onde é natural falar de uma formalização. Né? Putz, olha, a gente vem conversando há uma semana, um mês, 6 meses, depende do fluxo de venda, a complexidade daquilo que você está vendendo, mas vai chegar esse momento onde falar da venda, da conversão, da formalização de um possível relacionamento comercial é natural. O cliente chega a pedir, pô, me manda uma proposta então, porque eu acho que faz sentido. Né? Então, as principais armadilhas, né? A quarta armadilha, que é muito comum, empresas que não têm foco no cliente tentam vender ou empurrar o seu produto e não a solução do cliente. Então eu tenho foco no que eu vendo, não no que ele quer comprar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Realmente não é. Isso é, por exemplo, você imagina assim, a gente falou, é um caso bastante conhecido, né? Da jornada do consumidor da mãe de família americana que queria comprar um carro, e a pesquisa dela, a jornada dela de pontos de contato enquanto ela considerava comprar um carro, a jornada digital dela foram 900 pontos de contato. Quem tiver interesse chama Stacy Buys a Car. Você pesquisa no Google, eu vou colocar aqui, ó, Stacy Buys a Car. Quem tiver interesse, dá uma fuçada, que vale muito a pena. Aí o que acontece? Imagina a Stacy pesquisou, coletou informação, fez simulação online, baixou artigo sobre o carro que ela queria comprar. Aí ela vai na concessionária e o vendedor chega para ela: Dona Stacy, esse motor aqui é V8, 16 válvulas, motor de alumínio, 13 kgf por metro quadrado de torque e, enfim, um monte de parafernália técnica. O que ele está vendendo? Está vendendo produto. O que ela quer comprar? Solução. O que é a solução para ela? Olha, eu preciso de um carro confortável, seguro, econômico, porque eu busco meus filhos na escola, direto do meu trabalho. Então precisa ter espaço para cadeirinha. Se você tiver um puta motor possante, não é relevante para ela. Se o vendedor disser, olha, esse motor é super potente e ele ajuda num caso de seu carro não vai atolar, porque o motor é forte e é 4x4, ótimo. Agora, falar quantas cilindradas tem o motor, que ele é de alumínio, torque, não tem nenhum sentido. Então, um dos grandes erros, né, de equipes de vendas ou vendedores é vender o produto e não a solução. Somando, vamos lá. Relembrando que a gente falou das armadilhas. Falar mais do que ouvir. Então o vendedor deixa de conhecer o seu cliente e, portanto, saber o que aquela pessoa está buscando.
Não qualificar o seu cliente, que resulta em quê? Falar com o cliente errado, falar com quem não está pronto para comprar ou nunca vai estar pronto para comprar. E aí gera frustração, gera aquela coisa, puta, falei com 10 pessoas hoje, não vendi para ninguém. Era melhor ter falado com uma ou com nenhuma e fosse estudar do que falar com essas pessoas erradas. Terceira, vender antes do tempo. Cliente que não está ainda pronto, não está maduro para receber uma oferta comercial. Vender produto e não a solução. A gente deu o exemplo agora do carro, né? E também tem todo um custo. A gente falou, né, na parte de CRM especialmente, a gente falou de CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Tem um custo para a empresa, tem um custo para as equipes, para os gestores, para conquistar um cliente, para trazer um cliente para dentro da empresa. Esse custo é em forma de quê? Marketing, mídia, né, investimentos, desenvolvimento de produto, equipes, custo de logística, uma série de custos que compõem o custo para se trazer um cliente. Então, feito todo esse esforço, eu vou lá e vendo para o cliente alguma coisa. Vendo um produto, vendo um serviço. Isso é muito comum em empresas de serviços. A gente vive hoje uma transição que se diz da economia da recorrência, né? Eu posso usar todo aquele esforço que foi feito de conhecer o cliente, admitindo que eu fiz direito, né? Então, lembra do funil? Então, atração, relacionamento, conversão. Então, ali teve uma entrega de conteúdo, teve uma troca de informações. Eu posso aproveitar de uma forma mais inteligente e vender mais valor para aquele cliente. Ao invés de eu vender um produto, eu posso vender 2. Ou eu posso ter planejado, mapeado, para quando aquele prospect, aquele lead virar meu cliente, já ter a jornada dele pronta. Então, olha, ele compra de mim, aí no segundo mês ele recebe a seguinte oferta, no terceiro mês ele recebe essa outra oferta. Você está melhorando o retorno sobre o investimento todo que foi feito antes dele virar cliente. Então, recapitulando as armadilhas, né? Que os times de venda acabam caindo, muitas vezes sem nem perceber, e atrapalham. Esses são os vilões, né? São os insetos que comem pedaços do resultado, da meta, da comissão. Falar mais do que ouvir. Não qualificar, ou seja, falar com os clientes errados, né? E aí as suas chances de fechar diminuem sensivelmente. Tentar vender antes do tempo, quando o cliente não está pronto para comprar. Vender só o produto e não a solução que o cliente está buscando. E fazer uma venda pontual. Tipo, missão cumprida, ufa, vendi, nossa, agora está resolvido, vou para o próximo. Isso custa bastante caro, geralmente. Normalmente, essas armadilhas, elas são potencializadas para empresas que olham para dentro, que têm o foco no produto, foco em desenvolvimento, foco em produção e não o foco no cliente. A gente falou disso no começo. Então, as empresas que mais crescem no mundo são as empresas com foco em cliente. As empresas com o olhar de job to be done. Qual é o problema que eu resolvo para o meu cliente? E aí, componentes meio óbvios, mas que é legal a gente falar. Quanto mais grave a dor desse meu cliente, quanto mais doer e quanto mais gente sofrer dessa dor, mais sucesso a minha empresa tende a ter, desde que eu faça a minha lição de casa, de ter uma experiência encantadora, entrega, logística, preço, como a experiência do cliente acontece ao longo da jornada toda, né? A gente falou bastante disso ontem na live sobre jornada. Trazer um pouquinho para o universo B2B, uma parte importante dos nossos seguidores estão nesse segmento, né, de empresas para empresas, e aí o processo é mais ou menos parecido, independente do segmento. O que se faz, né? Existe um primeiro contato, ou um time de prospecção, outbound, SDRs, entra em contato com as equipes, com os clientes potenciais, né, que foram qualificados ou não até um certo ponto, depende, foram atingidos por comunicações, promoções, impactados por mídia, tiveram algum tipo de retorno, cadastraram no formulário, visitaram o site, mas em resumo, tem um primeiro contato,
que pode ser já ou com o time de vendas direto ou com algum tipo de pré-venda, tá? Admitindo que a conversa flua. Ah, legal, olha, eu sou a empresa tal e eu estou fazendo uma cotação. Vou abrir uma concorrência para contratar serviços que você vende. Isso evolui em algum momento, né? Admitindo que deu tudo certo. Pô, legal, gostamos, conheci, você foi indicado, os fatores são muitos, mas admitindo que dê tudo certo, em algum momento se fala em uma proposta. Então é assim, me envia uma proposta. Ou olha, eu entendi mais ou menos o que você está buscando, posso te mandar uma proposta. Pode partir do cliente pedir, pode partir da empresa, do vendedor, a iniciativa de propor o envio ou o recebimento de uma proposta. Muitas vezes parte do cliente, né? O cliente pede, eu queria receber uma proposta tua. Tá bom. Lembram do erro número 2, a armadilha número 2 que atrasa processos de growth? Falar com cliente não qualificado, falar com cliente que nem deveria estar ali. O vendedor, ele tem quase que um impulso automático, ele comemora quando ele envia uma proposta. Yes, mandei proposta. Por quê? Depende do contexto ali onde ele está, uma proposta é um sinal, né? É um benchmark, é um passo importante, porque sem a proposta só tem uma certeza. Enquanto não tem proposta, você tem certeza que não vai ter venda. Né? Nesse contexto B2B que a gente está falando. Porque se precisa necessariamente de uma proposta para ter a venda, enquanto não tem a proposta, então é realmente um marco importante. No momento que uma proposta personalizada foi desenhada, foi enviada para um cliente, se torna possível, se torna real a possibilidade de fechar uma venda, de fechar um negócio. Então os vendedores focam muito nisso. Putz, eu vou mandar proposta. Não, o cara pediu uma proposta, eu mando. Às vezes você está mandando uma proposta que não tem a menor chance de fechar. De novo, aquela questão de qualificar, né? Mas vamos explorar um pouquinho o conceito de proposta. Você está propondo algo, né? Então, quando a empresa é orientada pro cliente, lembrando por que a gente fala sempre disso, a gente vive a era da experiência. E as empresas que crescem, invariavelmente, no mundo, são as empresas que olham para o cliente, que resolvem um problema do cliente, que solucionam uma dor do cliente. Quando eu preciso fazer uma proposta e eu tenho lá, claro, a minha solução, especialmente se eu estou falando para públicos de massa, eu não posso ter uma solução personalizada para cada cliente. Mas aí eu fiz uma análise estratégica antes e sei que quais são os meus grupos de clientes, quem são os tipos de clientes que mais se beneficiam, e a minha solução ela é padrão. Isso é interessante do ponto de vista de custos, tem um outro olhar aí. Né? Por exemplo, Netflix. A Netflix não tem um plano para cada cliente. Ela tem 3, 4 planos e aí filmes à vontade por esse valor. Você paga pelo número de telas ou HD ou não que você vai usar. Tem milhões e milhões de clientes. Ela não envia uma proposta para cada um. O processo de venda ocorre 100% no universo digital. Né? A gente está falando aqui de um contexto B2B. Então eu vou enviar uma proposta. Como que acontece? Muitas vezes, se é uma solução, sei lá, eu quero comprar, eu sou uma empresa e eu quero comprar um serviço do Google ou da Microsoft. Mais ou menos é isso aí, né? Não é que a Microsoft vai, nesse modelo, desenvolver algo só para você. Olha, o nosso Office 365 é assim. Olha, o Google Gmail, ou o Drive, ou o Suite, que agora é Workspace, né? É assim. Esse é o plano, você tem esses planos, mas a solução é essa. Então você compra ou não compra. Quando a gente está falando em empresas que requerem um nível de customização, geralmente essa proposta precisa ser apresentada. Um vendedor, e quanto mais complexo o processo, ou quanto mais valor envolvido, geralmente propostas de alto valor, empresas de tecnologia, os revendedores de uma Microsoft, por exemplo, têm propostas na casa de milhões, né?
ou grandes serviços de marketing, consultorias de gestão, consultorias estratégicas, geralmente uma proposta, quando ela é mais customizada, personalizada, ela precisa ser apresentada. E aí a gente cai num grande erro da venda B2B de alto valor, né? Que é o quê? Eu sou vendedor, desenhei lá, escrevi o roteiro, coloquei um PowerPoint bonito, com animação, com gráfico, né? E vou apresentar a proposta para o meu cliente, que ele me pediu, né? Proposta de consultoria. Aí, geralmente, o padrão é o quê? Reuniões de 1 hora, né? Vamos fazer uma reunião de 1 hora e você me apresenta essa proposta. O vendedor vai lá, hoje em dia tudo Zoom, Google Meet, né? Microsoft Teams, tudo online. O vendedor vai lá, ele tem 1 hora para apresentar a proposta, certo? É errado. Ele tem 1 hora para fechar a venda. E a grande maioria dos vendedores acha que o melhor uso dessa 1 hora é apresentar a proposta. Então ele vai lá, começa, ou ele projeta, compartilha a tela e começa a falar para o cliente. Olha, então, essa aqui é a nossa proposta, veja, eu estudei seu mercado e você vai assim, assim, assim. Ou seja, lembra lá atrás que a gente estava falando, o erro, a armadilha número 1 que times de vendas caem? Falar mais do que ouvir. Na hora da proposta, então, é o principal momento da verdade. É a hora de você sair dali com aquele contrato fechado. E justo nessa hora você ainda vai falar mais do que ouvir? Se chegou naquele momento, você deve ter feito um bom trabalho de conhecer o cliente, de ter uma proposta clara. Ele sabe o que ele está esperando. Você precisa saber o que ele está esperando. E aí, o que eu já vi com bastante sucesso, recentemente eu implementei isso em 2 equipes, em 2 empresas diferentes que eu estava liderando a área de growth, né? Até o cliente fica surpreso. Ao invés de eu usar 45, 50, 55 minutos dessa hora para apresentar, porque o padrão geralmente é esse, né? Na época presencial, mas acaba sendo assim também no online, você chega, oi, tudo bem e tal, online é, tá me ouvindo? Estão me vendo bem? Beleza. E o Corinthians? E o tempo? E o Bolsonaro? E a vacina? Gasta-se algum tempo ali falando amenidades, né? E aí, então tá, então vamos começar, vamos. Gente, aqui a proposta que a gente trouxe é essa. E aí são lá. Eu já vi, foi recente, eu vi uma empresa que ela tinha um PowerPoint padrão, né, para apresentar as suas propostas, e assim, 13 slides, os 13 primeiros slides falando da minha empresa. Não existe a chance de eu chegar para um cliente nesse nível, tá? E falar assim, oi, tudo bem? Eu sou o Alexandre aqui da consultoria Growth. Eu queria te apresentar uma proposta. Você está com tempo agora? Não, nunca acontece isso. Teve 2, 3, 5, às vezes mais reuniões ou interações, troca de e-mails, troca de mensagem no WhatsApp, cadastro, validações, para já saber o que está acontecendo, para já se conhecer. Então, quando chega na hora da proposta, já foi conversado, expectativa de investimento, expectativa da solução, quanto tempo eu devo entregar aquilo. E eu vou levar 90% do tempo que eu tenho na frente do cliente falando tudo isso de novo? Não. Então, o que a gente propõe? Comece a reunião, os primeiros 3, depende do quanto for complexo, até no máximo 5 slides, com todas as informações que o seu cliente precisa para tomar uma decisão. Então assim, olha, fulano, conforme as nossas conversas até agora, a solução que a gente desenhou dentro da verba que a gente mais ou menos conversou, assim, tá aqui. Faz sentido para você? Podemos seguir? Tem algum ponto que não conectou? Gente, isso leva os 5 minutos que gastou ali falando do tempo. Você vai usar mais 5 ou mais 10? Você tem 45 minutos daquela hora para negociar com o cliente, para escutá-lo, para perceber o que não, se falta alguma peça, para perceber se talvez está demais e você pode tirar alguma peça. E não usar 50 minutos dando uma palestra
para o cliente virar para você e falar, putz, legal, olha, obrigado, eu vou analisar e retorno para você semana que vem. E aí, quantos não retornam nunca mais, quantos não desaparecem porque estão com a proposta em mãos e deixa de ser prioridade. Então você perde a melhor oportunidade, o melhor momento que você teve até agora para fechar seu negócio. Porque você foi ser palestrante e não vendedor. Tá? Então essa é uma provocação que eu deixo, tenho tentado deixar, né, essas provocações ao longo dessas nossas conversas, que para quem está no segmento B2B, tem essa interação com o cliente, se você fez a sua lição de casa antes, não adianta você chegar para o cliente sem nunca ter conversado com ele e falar, tô aqui sua proposta, custa tanto, faço isso, 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 e agora o que você achou? Né? Precisa ter sido feito o trabalho antes, de inteligência. E aí, para fechar esse papo de hoje, a gente está caminhando para o final aqui, embora, não sei se alguém já viu, o Instagram tá para liberar, ou já liberou hoje aí, as lives não vão mais ter esse limite de 1 hora, né? Vai poder ter live de até 4 horas. Eu não vou fazer, não se assustem. Então, basicamente, o que é o principal, né, takeaway? O que é legal lembrar desse papo de hoje? Empresas orientadas para o cliente aceleram o seu crescimento, aceleram as suas iniciativas de growth, as suas estratégias de growth, os seus planos, as suas operações de growth, tendem a ter mais resultado, tá? Porque não tem aqueles pontos de atrito, aqueles pontos de fricção que... deu uma pausa aqui, né? Mas vamos lá. Por exemplo, se eu sou uma empresa mais técnica, ou eu preciso de algum tipo de apoio técnico ou de produção para ter uma proposta mais adequada para o meu cliente. Se a minha área técnica ou de produção que me dá esse apoio para gerar a proposta não é orientada para growth, ou seja, não é orientada para o cliente, demora. Olha, eu vou ver quando eu consigo um tempo aqui para fazer a tua proposta. E o cliente está lá esperando. Eu já vi acontecer de perder prazo, eu já vi acontecer de perder data, depende do cliente que você está se relacionando, tem data em sistema para você subir a sua proposta, para você participar daquela concorrência. Então, empresas excessivamente orientadas para dentro tendem a ter dificuldades ou pelo menos ter obstáculos, lombadas que desaceleram o crescimento. Quanto mais a empresa for orientada para o cliente, mais ela vai adaptar ou desenhar, sem nem precisar adaptar, os seus processos para atender o cliente e, consequentemente, vai ter mais fluência nesse crescimento. A estrada vai ser mais limpa, tende a ter mais velocidade nesse crescimento, porque as jornadas do cliente são mais suaves, né? Tendem a ser, inclusive, mais rápidas, encurtar esse ciclo de vendas. Tem muito mais coisa, tá, galera? Tem uma parte essencial de um processo de vendas baseado em growth, que é o uso de dados. Ao invés de a gente simplesmente desenhar processos tal, como é que eu uso dados para acelerar jornadas de growth? No mercado B2B, por exemplo, tem estudos que mostram que a frequência e o volume de contatos entre o cliente e o time de vendas aumentam conforme vai chegando perto do fechamento. Então, vamos supor, o cliente me manda um e-mail, olha, eu tenho interesse nesse produto que você vende. Aí eu respondo, legal, obrigado do contato, tá, olha, a gente funciona assim, 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 você quer marcar uma reunião para eu te apresentar? Tá legal, marco. Aí faz a reunião. Depois da reunião você manda, você curtiu a apresentação? Como é que ficou? Qual que é o próximo passo? Faz sentido para você? Você acha que vale a pena a gente evoluir para um desenho de proposta? Pode ser. Quando tem a proposta, começa a ter mais contatos, seja por e-mail, por WhatsApp, por ligação, reunião presencial, quando isso voltar a acontecer ou quando acontecia, e com mais frequência, mais velocidade, menor tempo entre um contato e outro. Quando o cliente te manda o primeiro e-mail, você responde às vezes na hora, às vezes um dia depois, depende do modelo da sua empresa. Quando está no final, às vezes são várias mensagens trocadas no mesmo dia. Então,
Tá, legal, Ale, mas o que eu faço com isso? O que um gestor, um gerente, um diretor, ou um executivo, ou alguém que está na operação mesmo do dia a dia de vendas pode fazer sobre isso? O que você pode fazer para acelerar essa jornada? Se leva 3 semanas, o que você pode fazer para, numa primeira etapa, fazer levar 2? Talvez se você provocar mais interações. Olha, fulano, você que recebeu o nosso contato, enquanto a gente desenvolve aqui sua proposta, dá uma olhada nesse vídeo no nosso canal no YouTube, baixa esse paper, baixa esse artigo, dá uma lida nesse post no nosso blog que a gente está falando sobre um momento parecido com o teu. Dá uma olhada nesse case que saiu aqui sobre um mercado parecido com o teu. Aí o que acontece? Só nisso você já ganhou 2 ou 3 pontos de contato. Passa 2 dias, e aí, teve oportunidade de ver o vídeo? Você curtiu? Faz sentido para você? A proposta continua sendo aquela? Você teve algum outro insight? Teve alguma outra ideia que quer que a gente inclua? E claro, se você está fazendo isso de uma forma planejada e inteligente, o conteúdo que você mandou ajuda ele a tomar outras decisões, enriquecer especialmente o relacionamento, a possibilidade de virar um cliente, né? Então, essa é uma das infinitas formas de se usar dados no processo de vendas. E lembrando que vendas, a gente está falando aqui hoje, é um pilar essencial, né? Onde acontece a magia, na primeira magia de um fluxo de growth. Então lembra a gente falando de jornada ontem? Tem uma jornada que começa um funil largo que vai estreitando, que é quando eu estou atraindo pessoas ou empresas que não me conhecem, começo a me relacionar, enriquecer um pouco esse relacionamento, gerar valor, trago ele para o fundo do funil, onde é bem estreito, que é onde ele se converte de lead ou prospect para cliente. Uma vez que ele se converteu, o funil vira ao contrário. Então o funil estreito ele começa a ficar mais largo porque eu quero melhorar o meu relacionamento com esse cliente. Vender um produto mais caro, vender mais produtos, fazer com que ele compre mais vezes ou com mais frequência, ou que ele assine comigo um plano ao invés de comprar um único produto, que ele se comprometa a comprar durante 1 ano em troca de algum benefício que eu ofereço para ele. Então, aonde acontece essa mágica é na área de vendas. Tá? A gente continua falando de toda uma jornada, mas essa mágica que transforma um interessado, um prospect, um lead em um cliente, quem faz isso é vendas. Tá? Então, é uma área super rica, super desafiadora, tem muitos aspectos para a gente tratar ainda, que não dá para fazer isso numa live do Instagram, né? Mas tem os perfis de vendedores, quem é mais aquele faca nos dentes, que é o hunter, né? Ou o farmer, que se diz que é aquele que cultiva relacionamentos. Dá para usar, ao invés de eu ter eles trabalhando separados, como é que eu trabalho integrado para ter o melhor dos 2 perfis, às vezes atuando na mesma conta, no mesmo cliente, na mesma negociação. Então, para fechar esse tema de hoje, tá? Pense o seguinte, continua valendo a premissa básica de growth. Experiência do cliente é o que importa, gerar valor em absolutamente todas as interações. O cliente entrou no seu site, é importante que ele tenha a percepção que ele saiu daqueles 30 segundos ou 3 minutos ou meia hora que ele ficar naquele site melhor do que ele entrou, seja assistindo um vídeo, lendo alguma coisa interessante, vendo uma chamada que seja interessante, um link que leve para ele baixar um material rico, mas é importante que essa percepção de valor seja clara. Se você vai entrar em contato com esse cliente, é importante que você conheça o cliente para poder ter essa clareza do que tem valor para ele. Porque é simples, gente, aonde a gente percebe valor, a gente quer ficar. Né? É uma premissa de investimento. Se o cliente percebe que ele está pagando para ter um tipo de serviço, produto, oferta e está recebendo mais do que ele está pagando, você tem um cliente para a vida inteira. Se ele perceber que você está resolvendo uma dor, ele não quer aquela dor de volta. Ele sabe que enquanto ele estiver com você, ele não vai ter aquela dor. Né?
Então, tô já com o aviso aqui do tio Instagram que nós vamos terminar. Então, obrigado mais uma vez todo mundo que participou. Lembrando, deixem seus comentários, dúvidas, questionem ali no inbox, mandem perguntas. Quem puder e quiser